Obrigada por continuarem connosco nesta manhã das jornadas. Retomamos agora os trabalhos deste painel dedicado aos cuidados de saúde ligados à estética, depois de um primeiro momento de reflexão marcado por diferentes perspectivas e contributos sobre os desafios atualmente associados a esta área. Entramos agora num momento de debate e resposta às questões colocadas pelos participantes. Relembramos apenas que algumas mensagens do chat poderão ser apresentadas durante a transmissão, pelo que apelamos, uma vez mais, à não partilha de dados pessoais ou de referências a situações concretas identificáveis. Convido, por isso, a regressarem a este painel a moderadora da sessão, doutora Andreia Lopes, bem como todos os oradores que nos acompanham durante esta manhã. Andreia, obrigada. Passo novamente a palavra. Obrigada, Márcia. Sejam bem-vindos de novo. Deixem-me só dar uma nota que não iremos iniciar já as questões de debate, portanto, as questões do público, as respostas, e gostaríamos de passar sim a um ponto essencial da nossa campanha, que é a apresentação do site da mesma. Eu gostaria de agradecer a todos que continuam connosco após este breve intervalo e àqueles que se juntaram novamente a esta sessão. Portanto, dando continuidade ao nosso painel, vamos passar então ao momento com uma componente mais prática do que temos vindo a discutir até então. E para esse efeito temos connosco a enfermeira Lia Fernandes, coordenadora da Unidade de Fiscalizações da Entidade Reguladora da Saúde, que irá apresentar a página dedicada à campanha Não é só estética, é saúde, bem como os principais conteúdos e instrumentos que foram desenvolvidos para apoiar e informar os utentes. Passo então a palavra à enfermeira Lia Fernandes para nos fazer a apresentação do site dedicado a esta campanha. Lia. Olá, muito bom dia a todos, como estão? Retomo então para apresentar o site que é necessário a esta campanha. Pedia apenas aqui um tempo de espera, uma vez que o meu computador decidiu pegar agora aqui uma partida, não é? Senão não seria tão interessante. Vamos agora partilhar o site, já estarão todos a ver? Ainda não, Lia. Ainda não? Agora sim. Agora sim. E agora, já estão? Ótimo, sim. Maravilha. Pronto, então, tirando agora estes constrangimentos iniciais, muito bom dia a todos. Espero que estejam a aproveitar esta manhã de forma que tem sido tão produtiva e neste caso agora vou dar seguimento à apresentação do site. Este é o site que foi desenvolvido no âmbito da campanha que temos vindo a falar aqui ao longo da manhã, que é os cuidados de saúde ligados à estética, e serve como instrumento estruturante para a reunião da informação que é importante os utentes conhecerem. Como podem verificar, esta campanha surge de uma problemática que tem vindo a ser identificada ao longo destes anos e que decorre necessariamente dos riscos que estão associados à realização dos cuidados de saúde ligados à estética, nomeadamente quando temos profissionais não habilitados, estabelecimentos irregulares ou o recurso a produtos não seguros. Nesse sentido, e neste esforço conjunto que estas 4 entidades acabaram por desenvolver, foi criado esta campanha e este site agrega essa informação e esse esforço articulado das 4 entidades, sendo isto então um ponto único de acesso à informação validada e consistente que foi produzida pelos 4 intervenientes. Esta informação tem a vantagem de estar toda concentrada num único local, não se encontrando dispersa, não carecendo de andarmos regularmente à procura de outra informação e sendo informação fidedigna, validada pelas 4 entidades, o que se torna essencial para a proteção dos utentes nesta questão da informação e do acesso à informação correta. Sendo esta uma campanha de natureza digital, foram desenvolvidos diversos posts, que creio estarão agora a aparecer na vossa tela, que são então os posts que serão publicados, estes aqui que podem ver já foram todos publicados nas redes sociais das 4 entidades aqui representadas e após essa publicação são aqui colocados e ficam aqui como um repositório que pode ser consultado e que pode até posteriormente ser descarregado para uma partilha se assim o entenderem. Estes posts permitem e pretendem ser uma informação clara, direta e acessível a qualquer consumidor.
pretendem reforçar a importância, alertando para os riscos de decisões pouco informadas e pretendem incentivar os utentes a verificar as condições dos estabelecimentos e a qualificação dos profissionais. Temos vários posts, como podem ver. Houve aqui uma preocupação na linguagem também da imagem para que o público-alvo fosse transversal a todos os géneros e idades, porque, na verdade, são cuidados de saúde que cada vez mais todos, mesmo até os mais jovens, acedem. Descendo um pouco na página, encontra-se aqui disponível o vídeo da campanha que acabamos de exibir há pouco, com o testemunho real de uma utente, e destaco agora, talvez, um dos recursos mais relevantes que podem aqui encontrar no site, que é o repositório de perguntas frequentes. Temos aqui respostas a questões e a dúvidas, quer do ponto de vista dos utentes, quer do ponto de vista dos operadores económicos, que assumem de forma objetiva e orientada uma resposta às principais preocupações e às principais dúvidas. Vou abrir aqui para que vocês também possam verificar. Não sei se do vosso lado, agora creio que já irá iniciar, já poderão ver. Estas perguntas são atualizadas sempre que há essa necessidade, uma vez que trata-se de um processo dinâmico, que as 4 entidades vão recebendo questões, vão recebendo dúvidas e então é importante ir atualizando. E nestes temas destacam-se questões como a clarificação do porquê da aplicação da toxina botulínica e do ácido hialurónico serem cuidados de saúde, quais os requisitos legais aplicáveis aos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, os cuidados que os utentes devem ter antes da realização de um procedimento e os passos a seguir no caso de insatisfação, complicações ou necessidade de apresentação de uma reclamação. Como podem ver, acedendo é uma questão de carregarem no mais e facilmente acedem à informação. Ora, regressando à página inicial, para além das perguntas frequentes, neste separador destacava ainda o link das ligações úteis. Estas ligações úteis servem essencialmente para 2 funções. A primeira função é permitir ter aqui acesso aos contactos de quem intervém na campanha, quer da ASAI, Direção-Geral do Consumidor, ou do Infarmed. Acedendo a um destes links, vão diretamente para os sites destas entidades. E aqui na parte inferior tem acesso aos contactos da ERSE. Ainda, de forma relevante, destacava aqui neste separador das ligações úteis o facto de termos aqui recursos e suportes informativos, quer da ERSE, ou seja, quer produzidos internamente, quer externamente, sobre esta temática, que tem como relevância, vou abrir aqui este para que possam identificar, tem como relevância o facto de podermos aceder a informação técnica que foi produzida por alguns organismos sobre esta temática e que em alguns deles se apoiam as decisões que são tomadas no âmbito destes processos. Vou aqui, por exemplo, destacar que podem consultar relativamente à Ordem dos Médicos Dentistas, por exemplo, aqui uma questão específica que é a harmonização orofacial, ou seja, aquilo que eles publicitam relativamente a esta temática e que está diretamente relacionada com a possibilidade, não é, dos médicos dentistas poderem desenvolver estes procedimentos, e aqui estará esse regulamento acessível. Regressando então ao site, este é a estrutura e é o site que foi criado para reunir a informação técnica e para poder ser de consulta pública a todo momento. Reforçava que neste momento a campanha se mantém em curso e convidava-vos a acompanharem as publicações e a seguirem as redes sociais da ASAI, da Direção-Geral do Consumidor, da ERSE e do Infarmed, onde podem ter acesso em primeira mão aos posts, que depois podem ser partilhados, eu diria que devem ser partilhados, para que a informação possa circular e estar acessível a mais pessoas, que estarão com certeza mais esclarecidos e poderão tomar as suas decisões de forma mais consciente e mais segura. Esperamos que no final deste webinar estejamos todos mais aptos a responder à pergunta que nos é devolvida com a campanha. Não é só estética, é saúde. Conhece os riscos? Muito obrigada a todos.
Obrigada, enfermeira Lia, pela apresentação. Penso que esta demonstração nos permitiu ter uma visão clara e prática dos recursos disponibilizados no âmbito da campanha, bem como do seu potencial enquanto instrumento de informação e apoio aos utentes. Estamos agora sim na fase final da nossa sessão, chegando ao momento de abrir o painel à participação do público e gostaria assim de pedir ao back-office que exiba as questões colocadas pelo público que nos acompanha remotamente. Começamos com uma questão de Francisco Bastos. Bom dia, os enfermeiros podem aplicar Botox e AH, portanto, ácido hialurónico, presumo que seja injetável a questão, e dirigia a mesma, talvez, à doutora Cátia Pires, para nos ajudar a esclarecer esta questão. Sim, obrigada, Andreia. Bem, ao longo desta manhã e destes trabalhos temos falado claramente que tanto, e estamos aqui a falar de procedimentos faciais, portanto estamos a cingir à zona da face, tanto na aplicação da toxina botulínica como no uso do ácido hialurónico injetável para realizar os preenchimentos, apenas os profissionais médicos e médicos dentistas é que estão habilitados à prática destes atos. No caso dos enfermeiros, a própria ordem, e como eu vos falei há pouco, os tais critérios que são considerados, portanto aqui talvez possa destacar o entendimento e os pareceres da própria ordem dos enfermeiros relativamente a esta matéria e, por outro lado, também a informação das advertências na utilização dos próprios produtos, todos consentâneos com a impossibilidade deste profissional aplicar estes produtos de forma autónoma e, portanto, não é possível. Muito obrigada pelo esclarecimento. Aguardo que nos seja colocada outra questão que já temos no ar. Luís Ribeiro pergunta: bom dia, se fizer uma denúncia anónima à ASAI, também analisa e atua? Esta não há dúvida que será dirigida ao Sr. Inspetor Sérgio Ribeiro. Queira nos ajudar, por favor, a responder? Sim, na verdade, a ASAI atua tanto no âmbito de denúncias em que o denunciante está identificado, como em denúncias anónimas. Aliás, a própria Lei Processual Penal prevê justamente que, ou seja, atribui o mesmo valor a uma denúncia anónima do que uma denúncia em que o denunciante está perfeitamente identificado. Agora, a denúncia anónima terá que ter elementos objetivos que, de facto, permitam avaliar, digamos assim, a veracidade daquilo que é, de facto, denunciado. Portanto, a questão do anonimato não pesa na decisão de avaliação. Seja anónima, seja identificada, nós atuamos na mesma. Muito obrigada pelo esclarecimento, Sr. Inspetor. Mais uma questão, por favor. Questão colocada por Justina Carvalho. Bom dia. Se eu pretender começar a prestar estes serviços de saúde da estética, que cuidados é que tenho de ter sobre os medicamentos e outros produtos? Ora bem, falando de medicamentos, eu dirigiria esta questão ao Sr. Inspetor Pedro Quaresma para nos ajudar a esclarecer esta pergunta. Sr. Inspetor, por favor. Obrigado. Pronto, de acordo com tudo o que foi dito, lá está. Em primeiro lugar, é necessário verificar se o estabelecimento tem licenciamento adequado, se tem os profissionais adequados e se tem as condições relativamente a cada estabelecimento, as condições de funcionamento adequadas. Agora, efetivamente, se é um prestador de serviço ou um profissional que quer ter lá produtos, a primeira coisa é verificar quais os produtos que vai usar, identificar os enquadramentos legais, perceber se esses produtos estão devidamente registados e se estão autorizados para uso em Portugal, na União Europeia e, mais frequentemente, em Portugal. Portanto, nestas situações entram aquelas
questões, se eles estão aptos ao que aquilo que podemos fazer, portanto, se é um produto que é para injetar, se lá diz que é para injetar no produto, se efetivamente está em língua portuguesa, portanto, tem essas questões todas. A questão do abastecimento também é importante, ou seja, ele tem que, de alguma forma, o prestador tem que, de alguma forma, qualificar os fornecedores, porque tanto para os medicamentos como para os dispositivos existem autorizações de distribuição por grosso, ou seja, não é qualquer entidade que pode fornecer isto aos centros estéticos, às clínicas, às entidades. Tem que ser ou seja, onde vão comprar também é importante. Daí uma questão que às vezes aparece, que é se podem comprar na internet. A internet é mais um canal de comunicação, ou seja, antigamente havia canais que as pessoas iam presencialmente, agora vão pela internet. O problema da internet é que a internet é de muito difícil qualificação e de muito difícil verificação. Portanto, se for uma empresa portuguesa a vender um produto através da internet e que seja a venda é perfeitamente normal, a empresa está licenciada para cá estar. Se for uma empresa, por exemplo, das Filipinas a vender na União Europeia, ela nem sequer se calhar está preparada para a União Europeia, para as regras da União Europeia. E eu, quando estou a dizer Filipinas, estou a dizer de qualquer outro país terceiro. Portanto, era apenas um exemplo. E, portanto, além da questão de garantia que o estabelecimento está adequado e os profissionais, de garantir que compra os medicamentos ao sítio certo, quando depois os medicamentos vêm, por exemplo, se for um medicamento que seja de frio, ele tem que verificar, quando ele chega ao seu estabelecimento, que o produto está em boas condições. Por exemplo, que a cadeia de frio se mantém. Por exemplo, a caixa não pode vir molhada da chuva. Portanto, ele tem que verificar se os produtos, quando chegam ao seu estabelecimento, se vêm em condições e depois guardá-los adequadamente, de acordo com as próprias instruções, que frequentemente, de acordo com as regras, estão nas próprias rotulagens dos produtos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Inspetor Pedro Quaresma. Penso que ficou devidamente esclarecida. E temos aqui mais uma questão de Tiago Gonçalves. Bom dia, estou a preparar a abertura de uma clínica de dentária onde vão ser prestados serviços ligados à estética. O nome do estabelecimento ou a marca pode ter o termo medicina estética? Bom, eu presumo que isto se trate de uma questão mais direcionada à área da publicidade em saúde e por isso iria dirigi-la à doutora Bárbara Soares, por favor, se nos ajuda a esclarecer este colega que vai abrir uma clínica. Sim, claro que sim. Tenho pena é que não tenho notícias muito positivas para o Tiago Gonçalves, porque na verdade a resposta muito direta é que não pode usar o termo medicina estética. E a razão, mas ainda bem, já agora que faz a pergunta, antes de abrir efetivamente a clínica e, portanto, ainda vai a tempo de eventualmente corrigir o nome do estabelecimento e a marca que lhe pretende dar e penso que o deve fazer. Não pode usar esse termo, porquê? Portanto, há aqui uma questão relacionada com a exigência da terminologia. O nome ou marca de um estabelecimento de saúde também são comunicação comercial, portanto, publicidade, e não podem conter menções suscetíveis de induzir os utentes em erro. Como eu já referi, é uma das regras basilares do regime da publicidade em saúde, é a proibição de indução dos utentes em erro. Portanto, não podem induzi-los em erro nem quanto à natureza do seu estabelecimento de saúde, nem quanto às habilitações dos profissionais, nem relativamente ao âmbito dos atos praticados. Ora, medicina estética, esse termo utilizado, não é domínio do próprio médico dentista. A competência que é conhecida aos médicos dentistas nesta área é a harmonização orofacial. Trata-se de uma competência setorial reconhecida pela Ordem dos Médicos Dentistas em 2024. A medicina estética é um domínio do médico. Portanto, a Ordem dos Médicos criou também em 2024 a subespecialidade de medicina estética e cosmética, pode ser associada depois a determinadas especialidades médicas, e depois também criou uma competência em medicina estética. Ora, neste sentido, uma clínica dentária que se apresente como medicina estética está a usar uma terminologia que não corresponde necessariamente à competência do médico dentista e que sugere uma relação que são próprios de outra profissão e de outro título, que é a profissão de médico, não é? Sendo suscetível de induzir os utentes em erro e, portanto, não é admissível. Trata-se de um termo proibido, neste caso concreto, da clínica dentária.
espero ter ajudado o Tiago Gonçalves. Obrigada pela questão. Obrigada, Bárbara Soares. Temos mais uma questão de Eugénia Souza. Bom dia, gostava que esclarecessem se um gabinete de estética pode ter nos seus colaboradores um médico responsável por prestar os serviços de saúde de Botox e ácido hialurónico. Excelente trabalho. Vou dirigir talvez esta questão à doutora Cátia Pires, por favor, para nos ajudar a esclarecer a Eugénia Souza, por favor. Sim, doutora Andreia, obrigada. Muito bem, não é muito fácil responder esta questão, vou tentar aqui ser o mais clara e simples possível. Naquele mesmo local, portanto, naquele mesmo espaço, pode coexistir um gabinete de estética e, portanto, no contexto do qual são prestados serviços de estética e beleza, ao mesmo tempo que naquele mesmo espaço existe um gabinete médico ou uma clínica dentária. Portanto, por um lado, é possível que naquele mesmo espaço exista ou coexistam estas duas atividades em paralelo. Não obstante, o que é necessário garantir nestas situações? É necessário garantir, desde logo, o cumprimento dos requisitos de forma igual, ou seja, se eu, no caso de uma clínica médica ou de medicina dentária, estou obrigada a que a casa de banho esteja devidamente adaptada a pessoas com mobilidade condicionada, neste caso concreto, esse requisito aplica-se e tem que ser garantido. Ou seja, não é pelo facto de ter estes dois tipos de atividade no mesmo espaço que eu deixo de ter a obrigação do cumprimento dos requisitos. É igual. Portanto, nesse aspecto, é necessário garantir este cumprimento. Posso ainda acrescentar algumas sugestões e algumas situações que são importantes, que têm a ver, por exemplo, idealmente ter uma tabela de preços onde estejam os cuidados de saúde, distinta da tabela de preços onde estão os serviços de estética e beleza. Não é uma obrigatoriedade, mas desde logo é uma sugestão no sentido de garantir a tal comunicação fiável, verdadeira e objetiva para o utente, para que não haja dúvidas, desde logo, o tipo de serviços que está enquadrado em cada uma das atividades e depois também o tipo de profissionais que estão a prestar esse tipo de serviços. Portanto, Dona Eugénia Souza, é possível que num mesmo espaço em que tenha o gabinete de estética também possa ser uma clínica médica, tendo um médico colaborador a prestar este tipo de serviços, desde que garantidos todos os requisitos legais a que está sujeito, registro, licenciamento, as condições dos espaços e todos os outros requisitos que temos vindo a falar ao longo da manhã. Penso que terei sido clara, ou pelo menos tentei. Obrigada, doutora Cátia Pires. Mais uma questão, Rita Santos coloca: bom dia, a ASAI costuma fazer mais do que uma fiscalização ao mesmo sítio? Temos aqui alguém com medo, Sr. Inspetor. Quer nos ajudar a responder? Sim, cara Rita Santos, é verdade, a ASAI pode fazer mais do que uma inspeção ao mesmo sítio, mas não o faz só porque sim, faz sobretudo quando recebe, por exemplo, fez uma intervenção hoje e daqui a um mês, por exemplo, há uma nova denúncia de que as práticas continuam a ser exercidas naquele mesmo local. Portanto, há aqui uma lógica de reincidência na prática de factos ilícitos e, portanto, a ASAI, sim, nessas circunstâncias, vai uma segunda vez, vai uma terceira vez, vai uma quarta vez, portanto, as vezes forem necessárias, se a atividade prosseguir. Naturalmente que sim. Muito obrigado, Sr. Inspetor. Agora uma questão de Bruno Sampaio. Bom dia. Em que casos é que a ASAI leva equipamentos e os produtos, depois de apreendidos, ficam perdidos ou são devolvidos? Ora, uma boa questão e pertinente. Sr. Inspetor, ajude-nos então aqui a esclarecer o Bruno Sampaio. Portanto, a ASAI apreende todos os produtos, todos os instrumentos que são usados na prática do crime, no caso concreto do crime de usurpação de funções. Se estiver associado a um crime de falsificação, apreende a documentação
que possa servir de prova da prática desse crime. Portanto, todos os instrumentos, todos os produtos usados na prática do crime são apreendidos como medida cautelar, porque são prova material da prática do crime, para fazer cessar a própria ilicitude que está a ser praticada e, na maior parte dos casos, todos estes instrumentos, todos estes produtos são sujeitos depois à perícia e, no final, há uma decisão de perda a favor do Estado. Portanto, raros casos há em que os artigos são devolvidos à origem, à pessoa. Há casos muito pontuais, o próprio Código de Processo Penal prevê, teria que haver um requerimento por parte da pessoa avisada a solicitar ao Ministério Público a devolução de determinados artigos. Esse requerimento depois é avaliado, mas posso dizer que são em situações muito pontuais em que, enfim, que justificam de facto que possa haver essa devolução. Na maior parte dos casos, são declarados perdidos a favor do Estado. Muito bem, Sr. Inspetor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Temos aqui mais uma questão colocada por Carla Maia. Bom dia, comprar produtos nos sites internacionais é ilegal? Eu vou dirigir talvez esta questão ao Inspetor Pedro Quaresma para nos dar a visão que o Infarmed tem sobre esta temática. Por favor. Sr. Inspetor, o som. Desculpem, muito obrigado. Já acho que já me estão a ouvir, obrigado. Eu já há bocadinho tinha começado a falar nesta questão, porque o problema aqui não é a compra, é o que é que se está a comprar, onde se está a comprar e que tipo de produto se está a comprar. Portanto, começa logo uma questão que na pergunta tem, sites internacionais, afinal o site é de onde? É que se for um site de uma entidade em Portugal, ela tem que cumprir regras portuguesas. Se for um site de uma entidade que esteja na Europa, que esteja na França ou na Finlândia, tem que cumprir regras da União Europeia, porque nós estamos todos numa União Europeia que também é comercial. E se for um site que esteja num país terceiro à União Europeia, no Brasil, ou no Japão, ou em Hong Kong, então ele não tem que cumprir regras nenhumas europeias, portanto não está nada assegurado relativamente às várias regras e existe legislação não só na área da saúde, também, por exemplo, para as comunicações digitais. Portanto, a primeira questão é identificar onde se está a comprar. Portanto, já agora desculpem que eu estou a sair um bocadinho dos produtos e estou a ir um bocadinho para o lado da nossa colega da Direção-Geral do Consumidor, mas a questão é, por favor, identifiquem primeiro onde estão a comprar. Por exemplo, eu às vezes dou exemplos de coisas do dia-a-dia que também se aplicam na saúde. Nós frequentemente nas nossas caixas de correio, em papel, em nossas casas, recebemos cartõezinhos e publicidade, por exemplo, de um canalizador ou de um empreiteiro ou de alguém que vai mudar um telhado. E é um dever que lá dentro, se na informação que vem, só vem um telefone e um site de internet. Ou seja, a empresa não se identifica. Vocês não fazem a mínima ideia se ela é da vossa zona de residência, ou se é de longe, ou se é uma empresa da Hungria. Portanto, vocês não têm nenhuma informação. Portanto, uma das coisas nos sites internacionais, ou melhor, nos sites de internet, é logo verificar, porque é obrigatório, tanto pela legislação dos sites de internet, como pela própria legislação do regulamento das sociedades comerciais, que as entidades se identifiquem. Tem que lá estar o nome da entidade, se é uma pessoa individual ou uma sociedade. Tem que estar a morada. E não tem que só estar os contactos, também deviam estar os contactos, que às vezes também não estão os contactos. Mas muitas vezes vão ver que nestes sites vocês procuram, vão à política de privacidade, aos termos de utilização e não aparece a entidade em lado nenhum. Vocês só têm um mail ou às vezes um contacto telefónico. Portanto, isso demonstra logo que o site não é muito credível. Pronto. E, portanto, isto tanto serve, eu sei que tanto serve para medicamentos e dispositivos, como serve para quase tudo. Portanto, a primeira questão é, a quem é que vocês estão a comprar? Depois, da mesma forma que eu há bocadinho tinha dito, quando vão ver o estabelecimento, que em vez de verem só o que está nas redes sociais, vão ao estabelecimento, aqui também é a questão, é tentar, no caso das compras pela internet, vocês não podem efetivamente verificar e ir lá, mas podem tentar ver na internet se as outras pessoas fizeram reclamações, se há comentários negativos, portanto, neste caso é tentar qualificar aquilo que vocês estão a comprar e onde estão a comprar. Os medicamentos, os dispositivos e os cosméticos regem pelas mesmas regras dos outros produtos, é possível comprar na internet, mas com cuidado. Obrigado. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Sr. Inspetor. E passamos agora à próxima questão, colocada por João Silva. Bom dia, os produtos cosméticos podem ser injetados? Eu penso que esta questão deverá também ser respondida pelo Sr. Inspetor Pedro Quaresma, se nos quiser ajudar a dar esta
a dar este apoio na resposta. Eu agradeço. Obrigado. Queria agradecer muito ao Dr. João Silva, ao Sr. João Silva, por esta pergunta, porque esta pergunta aparece frequentemente em quase todo lado onde vamos. Os produtos cosméticos que estão na égide do Infarmed não são para injetar, não são para inserir na pele. Portanto, esta campanha, efetivamente, é que as 4 autoridades fizeram, é muito focada no Botox enquanto medicamento e no ácido hialurónico enquanto dispositivo médico, mas é normal que numa entidade de estética ou que presta cuidados de saúde na área da estética que existam lá muitos cosméticos. Mas qualquer que seja o cosmético, não é para injetar. Uma boa parte dos produtos até tem na sua rotulagem, em letras garrafais, não injetar. Produto não foi feito para ser injetado. Portanto, os produtos cosméticos nunca são para serem injetados, ponto. Seja que produto for, desde que seja produto cosmético. E segunda questão que também nos perguntam sempre, desculpem que eu vou já acrescentar, aquelas técnicas todas de microagulhamento, de ontoforese e tudo o resto, são tudo técnicas que fazem com que o produto passe a barreira cutânea e entre para dentro da pele. Também não são permitidas. Portanto, se vocês pegam no produto cosmético e têm algum aparelho que sirva para o pôr na pele, já começa a ser uma mau indicador. É melhor avaliarem 2 vezes. Tudo o que não seja pôr o produto na pele e massajar ou esfregar a pele, já não é propriamente uma utilização adequada de um produto cosmético. Portanto, tenham em conta isso, por favor. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Inspetor. Esta próxima questão, colocada por Geraldina Anacleto. Bom dia, já houve casos muito graves nesta área. Ora bem, eu vou começar por dirigir esta questão talvez ao Sr. Inspetor Sérgio Ribeiro e depois, se entenderem os restantes oradores, poderão complementar, porque de facto acho que todos poderão ter algo a dizer nesta matéria. Sr. Inspetor. Muito bem. Bom, eu poderia considerar, ou começarei por considerar, aliás, que a prática de injeção de toxina botulínica ou de ácido hialurónico por um profissional não habilitado já de si é grave. Mas considero depois ainda mais grave que haja, de facto, consequências visíveis para o corpo da pessoa, naturalmente. E, portanto, eu diria que neste âmbito da injeção da toxina botulínica e da ácido hialurónico, eu diria que, sobretudo, as assimetrias faciais de alguns casos que têm passado por nós, de facto, são muito graves. No meu entendimento, são muito graves. Há outros casos, com outras práticas que também nos surgem, que também são muito graves, mas circunscrevendo-nos aqui a este âmbito, de facto, as assimetrias faciais são muito graves, porque a pessoa, quando recorre a um tratamento, espera melhorar, não é? O seu aspecto, nunca piorar. Portanto, e piorar o seu aspecto e depois, de forma irreversível, eu entendo que, de facto, é muito grave. E, portanto, em termos de resposta, acho que será isto. Não sei se depois algum orador aqui também pretende complementar, mas daquilo que é a experiência da ASAI, diria isto mesmo. Muito obrigada, Sr. Inspetor. Não sei se algum orador gostará de complementar a questão. Doutora Cátia? Sim, se não se importarem. Só para complementar aqui a outra parte também, não só física destas alterações físicas, mas também estava aqui a pensar num outro caso que nós também tivemos, em que estas alterações depois criam privações no modo de vida e na forma de estar com os outros. Eu recordo-me de uma situação de uma pessoa que tinha ficado com uma coxa deformada e, portanto, dizia que nunca mais iria à praia, nunca mais foi capaz de ficar, de mostrar a perna, por assim dizer, num local público. E, portanto, há estas restrições ao nível do dia-a-dia, do cotidiano, da relação com os outros. E não só estas questões da diminuição da autoestima, temos também depois todos estes efeitos psicológicos que, por vezes, leva a situações um bocadinho mais graves e que requerem depois uma intervenção também terapêutica nesse aspecto, pessoas que não conseguem lidar com essas alterações, com essas tomadas de decisão que fizeram em determinado momento, que não esperavam que houvesse aquelas consequências e depois conseguir lidar com todas estas alterações
nem sempre as pessoas conseguem fazer esta adequação e aceitar aquilo que acabou por acontecer. Obrigada, doutora Cátia. Penso que mais nenhum orador quererá acrescentar algo. Vou passar então à questão seguinte. Zé Miguel Soares pergunta: olá, vê-se muita publicidade nas redes. As influências podem publicitar estes conteúdos? Obrigada a todos. Ora bem, esta é uma questão muito pertinente e muito atual, face ao contexto que vivemos hoje em dia. Eu iria dirigi-la eventualmente à doutora Sónia Passos para nos ajudar, sem prejuízo depois da doutora Bárbara quiser acrescentar algo. Doutora Sónia Passos. Obrigada. Ora, todo o marketing digital, ou seja, a publicidade que é passada por influenciadores e que é assim considerada, primeiro tem que identificar claramente que é publicidade, essa é uma questão prévia. E muitas vezes estes conselhos de beleza, ou mais ainda, partilha de testemunhos que parecem ser pessoais, de influencers e perante os seus seguidores, acaba por não ter quase a percepção de que aquilo está a ser algo que é publicitado, está a ser anunciado e tem aqui um fim comercial. Essa é a primeira questão. A segunda é que há regulamentação específica neste setor, no setor da saúde, ou na divulgação de conteúdos que tenham a ver com saúde. E a Direção-Geral do Consumidor, nessa área, não é a entidade responsável, mas sim a entidade reguladora da saúde. Obrigada, doutora Sónia. Doutora Bárbara, se quiser acrescentar alguma coisa. Exatamente. Em complemento da informação prestada agora pela doutora Sónia Passos, e aproveito até para referir que sobre o marketing digital, a Direção-Geral do Consumidor tem de facto produzido diversa informação que está disponível também no site para consulta sobre outras áreas. Marketing digital relativamente a outros produtos, no caso específico dos atos e serviços de saúde, de facto, como a doutora Sónia Passos referiu, há um regime jurídico próprio para a publicidade em saúde, que eu mencionei durante o nosso debate, e esse regime determina que todos aqueles que intervenham nas práticas de publicidade em saúde são considerados, digamos que, intervenientes para efeitos de aplicação do regime, portanto, ficam sujeitos ao cumprimento dos princípios e regras que neles estão estabelecidos. Nessa medida, um influenciador pode participar neste tipo de marketing, não é, de publicidade, mas terá que cumprir as regras, sob pena de também ele poder ser visado pela entidade reguladora da saúde ao nível de fiscalizações e também de processos contraordenacionais no caso dessa publicidade feita a atos e serviços de saúde não cumprir as regras aplicáveis. Obrigada. Obrigada, doutora Bárbara. Agora a próxima questão colocada por Marta Cruz. Bom dia, as promoções muito baratas são um sinal de risco? Ora bem, esta questão já foi subejamente respondida ao longo do painel, mas pedia-se talvez à doutora Sónia Passos que nos reforçasse aqui um bocadinho mais esta ideia. Obrigada. Obrigada. A resposta à partida é sim, dado o tipo de procedimento que está em causa. Nada contra as promoções, mesmo sendo muito baratas. Agora, mesmo as promoções têm um regime jurídico específico, aliás, até diria dois, porque depois pode haver aqui uma mistura entre a publicidade e a questão do valor, e caso haja, tem que estar de acordo com as regras do Código de Publicidade e neste caso, as regras também para a publicidade em saúde. Mas para além disso tem que estar de acordo com o regime jurídico das vendas com redução de preços. Por isso há aqui balizas legais muito determinadas
e muitos tanques, até para as promoções. Muito obrigada, doutora Sónia Passos, por estes esclarecimentos. Passamos à próxima questão, colocada por Sara Gomes. Bom dia. Aquelas publicidades que aparecem muitas vezes nas redes sociais com fotos de comparação do antes e depois do Botox e do ácido hialurónico são legais? Ora, mais uma questão bastante pertinente, porque somos inundados diariamente com este tipo de imagens e de publicidade. Dirigi esta questão, obviamente, à doutora Bárbara Soares para nos ajudar a esclarecer este espectador. Obrigada, Bárbara. Pois é, doutora Andreia, somos de facto inundados com publicidade deste tipo. Cada vez mais a publicidade vai recorrendo a estes meios de difusão digital, e as redes sociais são um veículo de, digamos, socialização, mas também de comércio, que cada vez mais começam a ser usadas no âmbito do marketing e da publicidade. Bem, respondendo aqui à Sara Gomes, e agradeço desde já a questão colocada, a minha resposta é depende. Como em quase todas as matérias no âmbito do direito, a resposta vai depender da situação concreta. Portanto, as referidas fotos podem ser legais ou não, em função do cumprimento ou não de determinadas regras. Portanto, essas fotos comparativas são admissíveis, portanto, per si não são automaticamente proibidas, mas elas terão que cumprir com a transparência e também o rigor que é exigido no âmbito da publicidade em saúde. Portanto, mais uma vez, repito, como já disse ao longo desta sessão, a publicidade não pode induzir os utentes em erro, encorajando um consumo desadequado ou sem atender à necessidade de avaliação prévia. Portanto, desde logo, ter isto em consideração, que significa que os exemplos comparativos têm de corresponder à realidade, não se admitindo recurso a fotos que sejam fotos fictícias, por exemplo, criadas com o recurso à inteligência artificial, que hoje em dia cada vez mais começamos a lidar com situações deste género. Portanto, não podemos estar a falar de fotos artificiais e criadas com a ajuda de software, não é? Temos que estar a falar de fotografias reais de um antes e de um depois de determinado procedimento. Não se admite também a distorção da factualidade ou da realidade subjacente às fotografias. Portanto, não se permite também garantir os mesmos resultados aos destinatários da publicidade. É preciso ter em conta que cada pessoa tem as suas características individuais e, nessa medida, os procedimentos poderão diferir, os resultados dos procedimentos poderão diferir em função das características e até da condição de saúde de cada pessoa. Portanto, também não pode haver aquela promessa de que venha fazer o procedimento connosco e verá que vai passar deste antes para este depois. Isso não é admissível, isso implica uma indução em erro. Por outro lado, como penso que a dada altura da sua intervenção, a doutora Sónia Passos também referiu isso, estando em causa o direito à imagem dos utentes e o tratamento dos seus dados pessoais, os utentes visados nas fotos, portanto, para além delas terem que ser reais e ser referidas a utentes reais, esses utentes têm que autorizar previamente e de livre vontade a divulgação das suas fotografias para esta finalidade publicitária de comparação de resultados. Portanto, é preciso obter também, o prestador terá que ter o cuidado de obter o consentimento explícito e prévio para tratamento e divulgação desta informação junto do utente ao consumidor. Obrigada, doutora Bárbara Soares. Antes de passarmos à próxima questão, que entretanto o back-office nos irá mandar,
Eu vou voltar a convidar todos os espectadores desta sessão a consultarem as perguntas frequentes que estão disponíveis no site da campanha Não é só estética, é saúde, porque várias das questões que nos estão a ser colocadas neste momento têm lá a resposta expressa e muitas outras com certeza passarão pela cabeça de quem nos está a ver. Portanto, agora peço... Já temos aqui, pronto, a próxima questão, Leonor Brandão, bom dia. E os profissionais, como posso verificar se estão habilitados para a prática dos serviços de saúde relacionados com a estética? Coloco esta questão eventualmente à doutora Cátia Pires para nos ajudar a esclarecer, por favor. Sim, bem, partindo do pressuposto do tipo de atividade ou do tipo de cuidado de saúde que estamos a falar, e aqui a Leonor não especifica, mas vamos assumir então que se refere a estes procedimentos que temos estado a falar, os procedimentos faciais de aplicação da toxina botulínica e do ácido hialurónico injetável. Como vimos, os profissionais que estão habilitados a esta prática são os médicos e os médicos dentistas. E eu penso que será melhor auxiliar esta minha resposta se o back-office, se me pudesse, por favor, colocar a tela. Isto porque nós, no âmbito dos recursos que disponibilizamos no contexto aqui da campanha, e que a enfermeira Lia Fernandes também partilhou com todos há pouco, nestes recursos e suportes informativos externos, temos aqui o link direto para conseguir fazer a pesquisa dos médicos registados na respectiva ordem profissional e temos também aqui a consulta direta da ordem dos médicos dentistas. Sendo que, neste caso concreto, só tem estas duas possibilidades, mas considerem que o mesmo acontece no site da Ordem dos Fisioterapeutas, da Ordem dos Enfermeiros, portanto, todas as ordens nos seus sites têm um diretório de pesquisa dos seus membros. E, portanto, vou aqui simular aqui a entrada no link direto, na área direta do diretório, onde é possível colocar aqui a identificação de um médico, portanto o nome que as pessoas tenham já identificado, ou até mesmo a cédula profissional. Portanto, se estiverem a ver uma publicação e que até consta lá a identificação da cédula profissional, podem colocar aqui a cédula profissional diretamente, fazer a pesquisa e vai-vos indicar se aquele profissional efetivamente existe e se está com a cédula ativa ou não. É muito importante fazer esta confirmação porque confesso que já identificámos algumas pessoas que não coincidia a informação publicitada com a informação que constava depois aqui nos diretórios das respectivas ordens. Obrigada, Cátia. Mantendo ainda a tela, se fosse possível, o back-office, como eu referi há pouco, se a Cátia também pudesse identificar o sítio onde estão as perguntas frequentes mais uma vez, porque é fundamental, de facto, prestarmos esta informação que já foi dada pela enfermeira Lia, mas voltar a reiterar. Sim, sem problema nenhum. Assumindo que há uma entrada direta no site da entidade reguladora da saúde, é aqui no campo das atividades, o último ponto que diz campanha de cuidados de saúde ligados à estética. Ao clicar, dá aí então a tal página que foi participada e elaborada pelas várias entidades aqui presentes, onde tem a informação que a enfermeira Lia já falou, e é aqui neste lado esquerdo, mais uma vez destaco, então, um conjunto de informações de perguntas frequentes dirigidas aos consumidores, aos utentes, onde muitas das questões, e como a doutora Andreia estava a dizer e bem, também de alguma forma já fomos tendo a preocupação de ter estas respostas, até porque são muitas das questões que nos vêm fazendo ao longo destes anos. E tem também aqui uma área de informações específicas, agora aqui dirigidas para o prestador, portanto, na perspectiva de quem quer prestar estes serviços,
o tipo de requisitos que deve garantir, seja numa perspectiva médica ou de outras áreas. Portanto, tem aqui sempre um conjunto de informações pertinentes. Caso não vejam a vossa resposta respondida aqui nestes exemplos, podem sempre remeter um pedido de esclarecimentos diretamente aqui para o e-mail da entidade reguladora da saúde, ou, sendo das áreas do Infarmed, ou do TGC ou da ASAI, contactar diretamente também os colegas. Obrigada, doutora Cátia Pires. Não sei se o back-office terá mais alguma questão. Temos sim. A questão colocada por Leonor Brandão: bom dia, e os profissionais, como posso verificar se estão habilitados para a prática dos serviços de saúde relacionados com a estética? Isto foi a questão precisamente que foi respondida agora. Obrigada. Próxima questão, Mariana Chaves pergunta: bom dia, é necessário cumprir todas as instruções dos medicamentos e dos outros? Ora bem, eu vou direcionar talvez ao inspetor Pedro Quaresma a questão da instrução dos medicamentos, consigo perceber, e dos outros. Senhor Inspetor, queira nos ajudar? Obrigado. Eu vou partir da ideia de que os outros é os outros produtos, como os dispositivos médicos ou os cosméticos. Portanto, vou partir do princípio que é dos medicamentos, dos dispositivos médicos e dos outros produtos, como os cosméticos. Se eu tivesse que dar uma resposta muito direta e simples, é sim, tenho que cumprir com tudo o que lá estiver escrito na rotulagem e nas instruções. Mas é melhor explicar. A questão é que os produtos, todos estes produtos, sejam medicamento dispositivo ou cosmético, têm que efetivamente passar pelo Infarmed, seja em termos de uma autorização formal ou apenas um registro. E, portanto, o titular ou o fabricante tem que cumprir uma série de disposições e pré-requisitos que estão na legislação para sequer apresentar e poder pôr o produto no mercado. E uma das partes de que tem que estar incluído, que em língua portuguesa, voltamos ao mesmo, é efetivamente as instruções. Portanto, frequentemente os produtos podem ter que ter um folheto de instruções ou um manual de instruções, se for muito complicado, manualmente neste tipo de um folheto de instruções, onde tem tudo, desde as precauções de segurança, as instruções de utilização, se, por exemplo, os produtos só podem ser utilizados por um determinado tipo profissional, por exemplo, um médico, às vezes até com experiência em técnicas deste género, portanto, exatamente está isso nas instruções. Qual é a questão? É que o produto, quando é autorizado ou quando é licenciado ou registrado no Infarmed, tem determinadas regras que tem que cumprir de qualidade, segurança e desempenho. Mas depois voltamos ao ponto de que estava no início desta apresentação, que é, depende do contexto, ou seja, depende um pouco do contexto. Um medicamento, por exemplo, que seja usado numa entidade destas licenciada que presta serviços de estética, ou que seja usada num hospital, ou que seja usada nos serviços de urgência de um hospital, se calhar um medicamento pode ser usado de alguma forma relativamente diferente. E mesmo para os profissionais de saúde, que normalmente estão em ordens profissionais, a própria legislação que assiste às próprias ordens permite que um profissional de saúde, numa situação limite, possa ter outra abordagem diferente daquilo que estava originalmente, mas isso tem que ter sempre em conta o interesse do utente e os cuidados de saúde que é prestado ao utente. Portanto, à partida, basicamente, a resposta a esta pergunta é sim, as instruções dos medicamentos, dos dispositivos e dos cosméticos têm que ser cumpridas, só como há bocado, e podendo ligar isto tudo, que está tudo interligado, se, por exemplo, um produto cosmético diz que não é para injetar, ou um medicamento diz que é para injetar de uma certa maneira, e a pessoa que está a fazer, ou mesmo profissional de saúde, não injeta dessa maneira que estava escrita, ou injeta um produto que não era para injetar, a partir daí o titular e o profissional, o titular e o dono do produto, ou o fabricante do produto, nega qualquer responsabilidade, porque as instruções que ele lá pôs não estão a ser cumpridas. E nessa altura a responsabilidade é só completamente e apenas da pessoa que estiver a utilizar o produto e da decisão que ela tomou em não cumprir as instruções. Obrigado. Obrigada, Sr. Inspetor Pedro Quaresma. Temos mais uma questão colocada por Mónica Colares. Bom dia. Caso haja um dano, os centros de arbitragem podem ajudar nestes casos. Doutora Sónia Passos, quer ajudar-nos a responder a esta questão, por favor? Relativamente aos centros de arbitragem de conflitos de consumo que tratam de questões de consumo,
Dado o contexto deste tema, podemos ter aqui duas soluções. O reembolso da quantia gasta, quando assim se determinar que foi indevidamente gasta, mas depois temos outra questão que é a eventual indenização. O centro de arbitragem não está pensado propriamente para atribuir indenizações. É também possível, em sede de um tribunal arbitral, pedir peritagens. Neste caso, enfim, há aqui uma peritagem necessária, possivelmente, ou comprovativos, testemunhas, isso sim, mas a atribuição propriamente da indenização estará mais, ou será mais recomendável utilizar aqui a via judicial. De qualquer maneira, pequenos conflitos relativamente a estas situações em que se perceba, não houve propriamente um dano, mas há uma prática que foi feita num sítio indevido, poderá o centro de arbitragem apoiar e ajudar o consumidor. Muito obrigada, doutora Sónia Passos. Temos aqui mais uma questão. Rosário Linhares Silva, mas às vezes é difícil reclamar. Fazer uma reclamação no livro de reclamações online é a mesma coisa que reclamar no livro físico? Obrigada. Talvez também para si, doutora Sónia. Obrigada. Em termos jurídicos é a mesma coisa, tem o mesmo valor, feita no livro físico ou online. Mas nesta situação especificamente, porque é um contexto complexo e quem já fez uma reclamação no livro físico ou já viu o livro físico percebem facilmente que o espaço para fazer a reclamação é muito diminuto e este é um tema complexo. Este é uma das áreas em que é muito recomendável fazer a reclamação no livro online, pela possibilidade de poder fazer uma reclamação de uma página e meia, cerca de uma página e meia, explicando bem a situação e anexando comprovativos. Também há aqui, já que há também muitos profissionais presentes nesta jornada, dar conhecimento que desde o ano passado há a possibilidade dos estabelecimentos existir um dístico com um QR Code que estimula a utilização do livro eletrónico em detrimento do livro físico. Ou seja, no momento em que o consumidor pede ao profissional, e que o profissional pode ser um cabeleireiro, pode ser um centro de estética, pode ser uma clínica, pode ser um consultório. Este dístico está aberto a todas as atividades que estão no livro de reclamações eletrónico. Aliás, temos praticamente 500.000 operadores económicos registados, quase 500 mil de operadores registados, que podem descarregar no seu back-office um QR Code e utilizá-lo no seu estabelecimento. E no momento em que o consumidor pede o livro físico, não é propriamente recusar o livro físico, é dizer, pode fazer na versão eletrónica e utilizando este QR Code, o que é que acontece? Não vai só para a primeira página do livro eletrónico, vai diretamente para a página daquele operador económico e sem erros encontram e pode fazer a reclamação com mais detalhe e juntando documentação. Obrigada, doutora Sónia Passos. Face ao avançado da hora, eu vou pedir ao back-office que nos lance apenas mais uma questão para depois podermos dar por terminada esta sessão. E a questão é colocada por Sofia Martins. A IA também não veio prejudicar o consumidor numa percepção falsa das imagens de espaços e tratamentos? A questão é de facto muito pertinente e eu pediria talvez à doutora Bárbara Soares que nos ajudasse a dar aqui alguns esclarecimentos sobre esta matéria. Obrigada. Sim, Sofia Martins, muito bem observado, e como eu também já tive a oportunidade de mencionar há pouco, numa das respostas que dei, sem dúvida, cada vez mais a IA é utilizada para, também no âmbito do marketing e da publicidade, criar, digamos que, realidades fictícias, ficcionadas, não é? Torna-se muito mais fácil porque acaba por a inteligência artificial e os vários softwares disponíveis são de acesso fácil,
e, portanto, já não é preciso recorrer, digamos, à contratação de atores e de toda uma empresa com know-how na matéria da criação de uma imagem associada a uma marca ou uma entidade. Portanto, há aqui algum facilitismo que tem coisas boas e coisas menos boas, e temos que estar atentos, sobretudo, às menos boas, para também estarmos, enquanto consumidores, de sobreaviso relativamente a elas. Aqui, se calhar, pronto, em termos de legislação, temos hoje em dia o Regulamento Europeu em matéria de aplicação de inteligência artificial, que também se aplica em Portugal, mas que aqui não nos vai propriamente solucionar esta questão. Depois, no âmbito das entidades oficiais, como a entidade reguladora da saúde, com certeza que se houver uma denúncia, uma reclamação relativamente a uma publicidade que se detecte que é falsa, que não corresponde à verdade ou que está apenas a induzir, portanto, em erro os consumidores, que esse é o seu único objetivo, poderá haver lugar aqui à intervenção ao nível de fiscalização e eventual sancionamento dessa publicidade. Por fim, ocorre-me um conselho que o Sr. Inspetor Pedro Quaresma deu há pouco, e que eu acho que pode ser pertinente. Se de facto fizermos buscas, não é? O consumidor fez buscas online, verificou e deparou-se com diversa publicidade que até lhe pareceu bastante apelativa, mas com este senão não termos a certeza se é verdadeira ou se não é, se corresponde à realidade ou não, talvez o melhor seja agendar uma primeira consulta, uma primeira sessão no dito estabelecimento, para aferir, tirar dúvidas, ponderar juntamente com a pessoa que o receber se de facto o procedimento que está ali a ser divulgado cumpre as expectativas ou não, e se calhar só depois numa segunda deslocação, numa segunda sessão, depois de confirmada toda a factualidade demonstrada ou todos os indícios que são dados ao nível de redes sociais, depois dessa confirmação, então, se estiver tudo ok, avançar para o eventual procedimento que pretendam fazer. Acho que é um conselho bastante útil, não ficarmos só pelas redes e irmos, digamos assim, mergulhar de cabeça numa coisa que se calhar foi pintada, montada de uma forma que não corresponde à verdade. Se calhar é melhor fazer o próprio consumidor também fazer essa prévia averiguação e, digamos, uma consulta de avaliação para confirmar. Não sei se alguém tem alguma coisa para acrescentar, nomeadamente a doutora Sónia, mas da minha parte e no âmbito daquilo que diz respeito à publicidade em saúde, é o que me ocorre neste momento dizer. Obrigada. Não, de referir e de concluir, de facto, a inteligência artificial veio ajudar muito em várias áreas, veio colocar também desafios e não há aqui, em termos de facto de proteção do consumidor, não se tem investido tanto como se podia. O regulamento que refere coloca várias balizas, é um regulamento europeu, várias balizas e várias zonas críticas. A área da saúde é uma delas, mas da estética se calhar não tanto. Logo deixa aqui um pouco descalço os consumidores. Dar também o recado que, de alguma forma, a inteligência artificial pode ser utilizada pelos consumidores como um motor de excelente busca. Não é 100% fiável, não é? Mas também traz respostas e são os tais alertas que às vezes a própria utilização da inteligência artificial a favor do consumidor e ele próprio também pode ser decisiva para uma escolha. Sempre sujeito a confirmação, obviamente. Obrigada, doutora Sónia. Pergunto aos restantes oradores se eventualmente querem acrescentar mais alguma questão ao painel, algo que queiram deixar como advertência, alguma coisa que nos tenha passado em branco, algum aviso. Se não, estamos então efetivamente a chegar ao final. E antes de encerrarmos, eu gostaria de partilhar aqui uma breve reflexão. Esta sessão mostrou-nos que estamos perante uma realidade em crescimento, mas que traz consigo desafios importantes ao nível da segurança e da proteção dos utentes.
e reforçou acima de tudo uma ideia essencial. Não estamos perante simples procedimentos estéticos, estamos perante atos de saúde. E isso implica exigência, responsabilidade e, sobretudo, escolhas informadas. Num contexto em que a oferta é cada vez mais visível e apelativa, a capacidade de parar, questionar e confirmar torna-se assim fundamental, porque a segurança não é opcional. Informar-se é, pois, um direito, confirmar é uma responsabilidade e denunciar, quando justificável, é um contributo para a proteção de todos nós. A campanha não é só estética, é saúde, é precisamente isso. É um apelo à consciência e à valorização da saúde em cada decisão. Quero agradecer aos nossos oradores pela qualidade das suas intervenções, agradecer novamente a todas as equipas dos diferentes entidades que participaram na realização dos conteúdos desta campanha e que foram muitos e por muito tempo, e por fim a todos os que assistiram à sessão de hoje e enriqueceram a mesma com as questões colocadas. O meu muito obrigado e continuação de um bom dia. Obrigada, Andreia. Concluímos assim mais uma manhã destas jornadas Direitos e Deveres dos Utentes dos Serviços de Saúde. O tema que hoje nos reuniu mostrou bem a complexidade e a atualidade dos cuidados de saúde ligados à estética, numa realidade em rápida evolução e onde a proteção dos direitos dos utentes, a qualidade da informação prestada e a segurança dos cuidados assumem uma importância crescente. Os diferentes contributos partilhados ao longo desta manhã permitiram-nos compreender melhor a complexidade e os desafios que atualmente atravessam esta área. Quero, por isso, deixar um agradecimento à doutora Andreia pela moderação deste painel e, naturalmente, a todos os oradores pela disponibilidade, pelos importantes contributos e pela qualidade de debate que proporcionaram ao longo desta manhã. Uma palavra de agradecimento também a todos os participantes que nos acompanharam desse lado, pelas questões colocadas e pela participação ativa que têm marcado estas jornadas ao longo da semana. Amanhã regressaremos para o último painel online desta quinta edição, dedicado ao tema Inteligência Artificial e Proteção dos Direitos dos Utentes, Riscos e Boas Práticas no Terreno. Num contexto em que a inovação tecnológica assume um papel cada vez mais presente na prestação de cuidados de saúde, procuraremos refletir sobre os desafios, oportunidades e impactos que a utilização de sistemas de inteligência artificial poderá representar para os utentes, para os profissionais e para o próprio sistema de saúde. Esperamos, por isso, voltar a contar convosco amanhã, a partir das 9h30. Recordamos ainda que todas as informações relativas às jornadas, incluindo programação, inscrições e conteúdos associados às diferentes sessões, permanecem disponíveis no website da ERSE. Fica ainda uma palavra de reconhecimento a todos aqueles que nos bastidores contribuem diariamente para estas jornadas pelo empenho e dedicação com que acompanham esta iniciativa. Em nome da Entidade Reguladora da Saúde, agradeço a vossa presença e desejo a continuação de um excelente dia. Até amanhã.